Caso Bolsonaro não consiga ir na posse de Donald Trump, a Michelle Bolsonaro seria a alternativa. Só que eu vou te dizer uma coisa, isso daqui não representa só uma visita aos Estados Unidos, uma posse do presidente norte-americano, mas representa o futuro do Bolsonaro na política brasileira, inclusive, né? A Michelle é um nome que é bem viável. Vamos conversar sobre isso. Já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo e deixa um like no vídeo aí para dar aquela força. Então, olha só, agora estão falando, né, com o passaporte retido, o ex-presidente planeja a aparição da família ao lado do líder nos Estados Unidos, caso Moraes negue devolução do documento, né? Então a gente sabe que o Bolsonaro, pelo fato de que ele se reuniu com o embaixador, é até ridículo falar isso, né? Bom, enfim, por conta dos processos que colocaram nas costas do Bolsonaro, só o da baleia que tiraram, porque o da baleia tava mais absurdo que o normal, do padrão deles, né? Mas o da importunação da baleia. Mas enfim, arquivaram o processo. Mas fora isso, o Bolsonaro tá com um monte de processo nas costas e por conta disso... Por conta de algumas dessas coisas, eles estão considerando que o Bolsonaro poderia fugir do Brasil, né? Porque ele é o arquiteto do golpe, do suposto golpe que aconteceu, tentativa de golpe que aconteceu no 8 de janeiro, né? Então assim, veja só como que era um golpe. Um monte de gente desarmada, inclusive vários idosos, pessoas com comorbidades de saúde, entrando em prédios vazios. Então quer dizer que se eles tivessem conseguido ficar lá dentro do prédio, eles teriam se tornado os líderes do Brasil. É isso? Esse é o golpe? Essa é a tentativa de golpe? Caramba! E eu fico perguntando, como será que o Lula então, se tem que entrar no prédio de Brasília para governar, como que o Lula passou o primeiro trimestre do governo dele em um hotel de luxo na suíte presidencial? Com o dinheiro dos nossos impostos, né? Como foi que ele governou o Brasil se precisa estar lá dentro para governar, né? Mas enfim, Bolsonaro é acusado disso, daí o pessoal tá falando que ele tá querendo fugir do Brasil. Então prenderam o passaporte. Agora o Donald Trump convidou ele para participar da posse, que é uma coisa extremamente incomum. Lula foi convidado? Não foi. Então é uma coisa extremamente humilhante. Daí eles estão meio que em dúvida. O que é mais humilhante? A gente deixar o Bolsonaro ir lá, tirar as fotos com o Donald Trump, sair nas notícias e tudo mais, ou deixar o Bolsonaro aqui no Brasil e quando o Trump vier fazer uma visita para ele, né? Então eles estão só decidindo o que é menos humilhante e logo vai trazer a resposta, né? A gente tem o caso aí da Michelle Bolsonaro. A Michelle, por exemplo, tem muita gente que tá falando que ela não só é viável para substituir o Bolsonaro nessa viagem, como também na política, né? Ela seria uma boa opção a presidente. Claro que eu não sei como seria o trabalho dela como presidente, mas sendo esposa do Bolsonaro, você já imagina como que seria essa presidência dela, né? E então tem gente falando da possibilidade da Michelle Bolsonaro ir ao Senado, tem outros falando para ela se candidatar a presidente, e sinceramente eu acredito que a gente está bem servido de candidato a presidente da direita, tá? A gente tem aí o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás. A gente tem o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais. Nós temos aí o Tarcísio de Freitas, que na minha opinião é uma opção até melhor do que a do Bolsonaro, mas até o momento ele está como governador de São Paulo e como ele é leal ao Bolsonaro, aliás, grato ao Bolsonaro, ele não cogita isso ainda, pelo menos não publicamente. Daí a gente tem, né, assim, é um pouco mais duvidoso, né? A gente começa a entrar no âmbito Pablo Marçal, né? Que embora em relação à economia ele seja mais liberal, em outros aspectos ele é mais voltado ao Estado grande, né? Eu tenho minhas ressalvas com ele, mas entre ele e um Lula, por exemplo, eu acredito que ele seria uma opção melhor. A gente tem o Gustavo Lima, também não dá pra saber exatamente como seria, quais são as ideias dele, não pelo menos até ele começar a falar e explicar qual que é o plano que ele tem, né? Mas, fora isso tudo, a gente teria a opção da Michelle Bolsonaro. Sinceramente, eu acredito que ela não tá com esse intuito aí de ser presidente do Brasil, o pessoal não tá dando esse hype ainda nela, e o Bolsonaro, ele espera ser presidente, né? Um forte indício de que ele não vai fugir do Brasil é que ele quer mesmo ser presidente. Ele já falou isso, ele já deixou bem claro, né? O líder do PL, que é o Valdemar da Costa Neto,
Ele chegou a flertar com outros nomes. Ah, o Marçal poderia vir pro PL, não sei o que. Bolsonaro falou, ó, candidato a presidente, Bolsonaro. 26, Bolsonaro. Ele mesmo falou, né? Então, no fim das contas, ele tá na expectativa de ser presidente, o PL, a Michelle. Agora, se ele não for, a gente vai ter aí várias opções também, né? Mas comenta o que você acha a respeito do assunto. Aproveita e se inscreva no canal também. Até mais.